Vamos apresentar a Alice. E eu fiquei muito feliz quando a Beatriz marcou então o dia para apresentar a Alice. Lucas, no capítulo 2, é sempre bom a gente lembrar os motivos pelos quais nós fazemos todas as coisas aqui na igreja. Tudo que é feito aqui é com base bíblica. Então, a gente precisa lembrar todas as vezes do que nós fazemos, de onde está escrito na palavra de Deus e por que fazemos, né? Lucas, no capítulo 2, versículo 21 em diante, que diz assim: completados os 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. Aqui está te falando de Jesus, como que foi o nascimento de Jesus. Jesus nasceu, e aí com 8 dias ele foi circuncidado. A circuncisão é uma pequena cirurgia que todo o macho judeu faz. Jesus era judeu. Então com 8 dias ele fez a circuncisão. E aí, passados os dias da purificação, quer dizer, a gente aqui no Brasil, né? Alguns conhecem como dieta. Então, passados os dias da dieta de Maria, aí eles levaram Jesus a Jerusalém no templo para quê? Para apresentar. Então, depois da dieta, que nós é 40 dias, né? Lá também era. A menina era 80 dias. Então, passados os dias, os 40 dias da dieta, levaram Jesus ao templo para apresentar a Deus. Por isso que é importante a gente observar como que foi feito na vida de Jesus. Então, com 40 dias, né, depois dos 40 dias, ele foi apresentado. Mas um pouquinho mais para frente, no capítulo 3, no versículo 21, diz assim, ó: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando eles a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então a gente vê que quando Jesus era criança, com 40 dias, levaram Jesus. Quem levou Jesus? José e Maria. José e Maria levaram Jesus para ser apresentado a Deus. Então, quando é criança, a gente não batiza, a gente consagra. Por quê? Porque foi assim que foi feito com Jesus. Aí, quando Jesus foi batizado, olha quantos anos ele tinha. Versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos. Então, quando ele era criança, José e Maria levou Jesus para ser consagrado ao Senhor. Mas para ser batizado, Jesus foi, por livre e espontânea vontade. Porque batismo é um ato de fé e de cumprimento da palavra do Senhor. Apresentar é um ato dos pais. Quando se batiza criança, daí é meramente um ato religioso. Aquela criança se tornou daquela religião. E nós não fazemos isso. Nós apresentamos as crianças ao Senhor, porque criança ainda não exerce fé. E se a gente for ver aqui no Marcos, um pouquinho para trás, no 16, versículo 15, Marcos 16, 15, diz assim: e disse-lhe, quem disse? Jesus. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí diz assim: quem crer e for batizado. Quer dizer, para ser batizado, precisa crer antes. E criança não crê. Se a gente perguntar para Alice, ela já é grandinha já, né? Já não passou dos 40 dias já, né?
Então, mas ela ainda não entende de fé. Não adianta perguntar, Malice, você crê? Ela vai dizer que crê, às vezes vai dizer que não crê, mas ela não sabe, porque ela ainda é inocente. Existe um dado, uma estatística, que é mais ou menos aos 7 anos que a criança perde, então, a inocência. A Alice ainda tem 3 anos, mas ela ainda não exerce fé. Mas os pais, sim, os pais exercem fé. Então, os pais estão trazendo como Jesus foi levado a Jerusalém para ser apresentado no templo ao Senhor. Então, é isso que nós fazemos também aqui. Nós, crianças, nós não batizamos, nós apresentamos ao Senhor. O batismo é um ato de fé. Se for em criança, é meramente um ato religioso. Por isso que é importante, então, a gente observar. Então, depois disso, é que Jesus, então, exerceu o seu ministério, porque ele, então, cumpriu todos os requisitos para que ele pudesse exercer o seu ministério. E por que nós, então, apresentamos as nossas crianças? Primeiro, para nós devolver a Deus o presente que Ele nos deu. Criança, filho, é um presente de Deus. Filho é um presente de Deus. Então, assim como Deus nos deu, nós vamos apresentar novamente a Alice. Senhor, o Senhor deu ao Mateus e a Beatriz, e nós estamos entregando ao Senhor. Cuide dela. Cuide dela. Por quê? Porque há momentos que nem o Mateus e nem a Beatriz vão poder cuidá-la. Mas Deus pode. Então é por isso que nós devolvemos a Deus o presente que Ele nos deu. Porque há momentos que só Deus pode cuidar de nós. Há momentos que só Deus pode cuidar da Alice. E é por isso então que nós apresentamos. Também por causa do pecado original, o pecado de Adão. Adão, ele corrompeu a natureza humana. E Alice, apesar de estar no período da inocência, mas ela é pecadora. Ela tem a semente do pecado. Então, quando nós estamos apresentando Alice a Deus, nós estamos, Senhor, resgata essa alma do pecado. Quer dizer, é um ato dos pais dizendo, cuida dela, mas cuida por inteiro, inclusive da alma. Então é importante nós estar fazendo este ato, porque é um ato de fé que os pais estão fazendo. Também é um ato para apresentar Alice para o reino espiritual a quem ela pertence. No ato da apresentação, nós estamos mostrando para o reino espiritual, olha, Alice é do Senhor Jesus Cristo. E sendo do Senhor Jesus Cristo, nada mais pode tocá-la. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Então nada mais pode tocar na Alice, somente o Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos apresentando a Alice, é do Senhor Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso, e nada mais pode tocá-la. Também é um ato onde nós fazemos uma aliança com Deus. Senhor, o Senhor confiou a nós e nós estamos confiando ao Senhor. Cuida da Alice. Cuide dela. Também para seguir o exemplo de Jesus Cristo. Jesus assim foi apresentado e assim também está sendo a Alice. Nós não somos judeus, então nós não circuncidamos. Mas aqui no Antigo Testamento era só os machos que eram circuncidados. Mas a partir da morte e ressurreição de Jesus, o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 11, diz assim, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. A partir de Jesus Cristo, a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, todos nós somos iguais. Antigamente, o macho tinha mais valor do que a fêmea. Até hoje, nos países árabes, vocês veem que o macho tem mais valor do que a fêmea.
porque a mulher precisa andar de burca e só o marido pode descobrir. Nós aqui vivemos um país diferente, né? Mas porque Jesus resgatou, então hoje todos são iguais. Todos são iguais. Então é por isso que hoje nós não apresentamos só meninos, e não só primogênitos, nós apresentamos todos. Também Gálatas 3:28 diz: Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Nós somos herdeiros de Cristo e a nossa herança é o céu. Então nós precisamos saber disso, que a partir de Jesus Cristo, todos, não é só mais machos, e sim todos são iguais diante do Senhor. Quero convidar aqui o Mateus e a Beatriz e os familiares para estarem aqui. Nós estaremos apresentando a Alice ao Senhor. Nós não constituímos padrinhos nem madrinhas. Por quê? Nem dindo e nem dinda. Nem dindo nem dinda. Por quê? Porque é roubar o lugar que somente do nosso Deus. Quando nós colocamos um padrinho para Alice, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor não é suficiente para cuidar dela, vou colocar uma pessoa aqui, que na minha ausência cuide dela. Não, nós colocamos diante de Deus, e na nossa ausência ou na nossa presença, quem cuida é Deus. Então, por isso que nós não constituímos nem padrinho, nem madrinha, nem dindo e nem dinda. Isso não é bíblico, nós não temos base bíblica para isso. Então, vamos, a igreja fica de pé, nós estaremos consagrando nesse instante a Alice. Tá? Estendam as mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a Alice diante do Senhor e peço, Senhor, que no reino espiritual, Alice seja conhecida como tua, Senhor. Repreendo e quebro toda a consagração que não ao Senhor. E ministro diante do Senhor na vida da Alice a bênção do Senhor. Para que do Senhor venha o cuidado e a proteção todos os dias da vida da Alice. E que, Senhor, o Mateus e a Beatriz tenham sabedoria para educá-la no temor do teu nome. Eu consagro agora a Alice ao Senhor, no nome de Jesus Cristo.